Essa é uma realidade extremamente precária, tá? Uma realidade em que nós levamos o debate sobre a educação a determinados pontos, e quando a gente toca em uma questão extremamente minúscula, eu diria assim, que acho que as pessoas aqui devem ter assistido aquele vídeo, né, da Assembleia Legislativa, em que eu fiz aquela fala e falei do cuscuz, né, o cuscuz alegado, que os professores eles se alimentam também da merenda dos alunos, né, e esse ano nós já recebemos na escola, a direção da escola, na verdade, recebeu a recomendação do Ministério Público, dizendo que realmente a escola não pode oferecer a merenda aos alunos, né? Aos professores, com todo o respaldo legal que está ali na LDB, dizendo por que não pode isso, e dizendo claramente que os diretores de escola eles são passíveis de processo administrativo e até de exoneração, caso haja esse flagra. Né? E para isso, para garantir isso daí, a promotoria está realizando uma fiscalização efetiva, inclusive com a própria promotora, certo? Visitando as escolas no horário do intervalo, para poder verificar se os professores estão ou não comendo a merenda dos alunos. Tá certo? Então, assim, muito provavelmente com esse problema resolvido, né, a partir do momento que os professores não estiverem mais tendo acesso à merenda, como já não estão em muitas escolas, porque as diretoras sentem medo, né, de serem exoneradas, né, muito provavelmente o problema da educação vai estar resolvido quando a gente parar de comer a merenda do aluno, né, porque o problema da educação certamente é esse, para a promotora estar tão envolvida, né, numa questão dessa. Então, assim, diante de tudo isso, né, de todo esse caos, e nesse momento que nós estamos passando, que é esse momento de debate desse PNE, do novo PNE do governo, né, que ele está em tramitação no Congresso, quais são as perspectivas de mudança que nós temos? Né? Quais são as perspectivas de mudança? Infelizmente, as perspectivas existem. Agora, são mudanças para muito pior do que o que nós temos hoje. Porque essas aberrações, como é isso, do caso dessa coisa pífia que está sendo tão levada a cabo pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, existem outras, como, por exemplo, estagiários que assumem salas de aula. Acho que aqui na Paraíba também isso deve acontecer. Certamente o Rio Grande do Norte não é o único privilegiado, né, que tem estagiários dentro da sala de aula recebendo uma remuneração de R$300. Existe isso aqui? Mas vocês podem ficar tranquilos, porque isso vai melhorar. Sabe o que é que vai acontecer? O PNL está garantindo, tá? Aqui está escrito, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito aqui nesse PNE que estará garantido a todos os profissionais da educação que não tenham ensino superior, que eles terão o ensino superior, principalmente nas universidades privadas, através do financiamento estudantil, e que você vai poder pagar a sua dívida com suas próprias aulas. Você não precisa desembolsar nada. Certo? Então, você que era estagiário que recebia R$300, não se preocupe não, que agora nem os R$300 você vai receber. Você vai dar aula de graça para poder pagar o financiamento estudantil. Tá certo? O incentivo fiscal e a renúncia fiscal das empresas da educação, né, que não só da educação, mas de todas, né, a renúncia fiscal de empresas de modo geral, que no ano passado somavam 144 bilhões, que é o montante de tudo que foi investido em educação, em saúde e em assistência social, que foi, é o mesmo valor, 144 bilhões, né, que foi o que o governo deixou de arrecadar por renúncia fiscal, foi o que ele investiu em educação, em saúde e em assistência social. Também não se preocupe, que esse valor ele vai aumentar. Vai aumentar porque, além das universidades e das instituições de ensino superior, o governo está preparando renúncia e incentivo fiscal também para as instituições de ensino técnico. E não é só isso. Também para as instituições de educação infantil. Acredite, até para as creches
né, vai haver renúncia e incentivo fiscal para aquelas escolas tidas como filantrópicas, né, boazinhas, que matricularam ali os filhos da classe trabalhadora. Tá certo? Então, assim, as perspectivas, elas realmente são perversas, são cruéis, malignas até. Né? Assim, de tudo que está contido aqui nesse material. Então, assim, por que a necessidade dos 10% do PIB já? Né? Esse valor, ele não saiu do nada. Né? Em 1997, quando houve a elaboração dessa proposta de PNE, que é a proposta do PNE da sociedade, as pessoas estavam realmente debruçadas sobre isso, sobre esse estudo. Tá bom? E não há como acabar com a lista de espera que existe na minha escola, certo? Não há como diminuir o número de salas que existe de alunos lá na escola em que eu trabalho, certo? Não existe como aumentar a minha remuneração, a sua remuneração, a remuneração de todos aqueles estagiários que estão sendo ali explorados, se não houver maior investimento. Não há. E não há como a gente transformar essa situação que nós temos hoje se nós não partirmos, no mínimo, disso daí. Tá certo? E é importante que a gente diga que o 10% do PIB, do PIB já, ele não é a solução para o problema. Não é. Ah, então tá, temos 10% do PIB, está resolvido o problema da educação. Não, não está. É apenas o primeiro passo que nós estamos dando, nós estamos dizendo, é necessário, é urgente, imediato que nós tenhamos pelo menos 10% do PIB. Para quê? Para a gente poder dizer que realmente todas as crianças vão estar na escola, que os professores vão receber uma remuneração digna, que não vão precisar trabalhar 3 horários e que não vão ter condições sequer de elaborar as suas aulas, certo? Para isso, para nós conseguirmos pelo menos isso, é que nós precisamos de 10% do PIB. E aí, a partir disso, podemos sim avançar ao longo desses 10 anos para 15%, por que não? Podemos. Agora, dizer que nós vamos partir desse investimento que existe hoje, que não chega a 7%, e que em 10 anos o governo vai estar comprometido com esse aumento, aí, meus camaradas, infelizmente, não dá para a gente acreditar nisso, mesmo porque no primeiro aperto que ia acontecer, certo? Dilma faz exatamente como ela fez no início do ano e corta 50 milhões do orçamento público. E dos 50 milhões ela não quer nem saber de onde é que ela está tirando. Tira da educação, tira da saúde, tira do nosso bolso. Só não tira do pagamento da dívida, certo? Nem tira da renúncia fiscal que ela oferece às empresas. Então não podemos acreditar nisso, que esse investimento ele vai aumentar ao longo desses 10 anos, certo? Temos que ter isso muito claro. Não podemos ter vergonha de dizer, porque existe toda uma ofensiva, certo? De propaganda, dizendo que o professor só pensa em dinheiro, só pensa em salário, né? Que só vai para o meio da rua para pedir salário. Não tenho vergonha de ir para o meio da rua e dizer que estou querendo aumentar o meu salário. Não estou pedindo para ficar rica. Tá certo? Não é por isso que nós lutamos apenas por qualidade de vida digna, para ter uma vida digna. Apenas por isso que nós estamos lutando. Tá certo? Então, hoje, com essa jornada de lutas que se inicia amanhã e que vocês podem se informar, né, da agenda do Estado, cada um de nós que estamos aqui, nós temos a obrigação, nós temos o dever, certo, de levar essa ideia e essa campanha para o maior número possível de pessoas. Tá certo? Porque nós não podemos mais esperar. E isso que está contido aqui nesse plano, gente, é muito grave. Tá certo? É tão grave que os próprios deputados da base governista apresentam as emendas. A própria deputada Fátima Bezerra, que esteve aqui, né? Por esses dias aí, ela esteve aqui para defender esse PNE. Ela mesma já apresentou dezenas de emendas. Ao todo, esse PNE, ele já recebeu mais de 1000